Muito nos interessa essas variáveis, né, que têm efeito uma sobre a outra. No caso da curva da demanda, é especialmente importante, né, dentro dessa análise econômica, identificar quais são os fatores que vão afetar a demanda, quais são essas variáveis, né, o que pode mudar que vai refletir de alguma forma na quantidade demandada ou na demanda como um todo. Tá? São termos diferentes que eu já vou explicar como que isso funciona. Primeiro, eu quero revisar com você aqui os tipos de variáveis, certo? O modelo chamado curva de demanda, ele tem duas variáveis, tá? O preço e a quantidade. Então a gente tem aqui, vamos trocar a cor da caneta, o preço e a quantidade, tá bom? Por que isso é importante? Para a gente entender como a quantidade demandada é afetada pela variável endógena preço e como ele é afetado pelas variáveis exógenas, ou seja, todas aquelas variáveis que de alguma forma têm algum efeito sobre a demanda, mas que não são o preço, tá? Outras coisas, renda do consumidor, expectativas, a gente vai ver todas elas. As mais importantes, é claro, né, as que caem em concurso serão vistas com certeza. Mas o ponto é, o preço é uma variável endógena, endo de dentro do modelo, tá bom? Enquanto as demais são variáveis exógenas. Esse efeito que vai causar na curva de demanda é diferente, tá? É diferente se for uma variável endógena ou se for uma variável exógena, e é isso que eu vou querer te mostrar, tá? Por que isso é importante? Porque cai na prova, tá bom? Só por isso. Vamos começar. Primeiro fator que afeta a demanda. Você já deve estar imaginando que é o preço, certo? Faz sentido, sim, a gente já viu que mudanças no preço alteram a quantidade demandada. E esse mecanismo, essa dinâmica, foi demonstrado algumas vezes, só que agora com recursos. Vamos ver aqui o que acontece em uma situação, a gente está num equilíbrio inicial aqui, ó, aqui no gráfico, onde o preço é 12 reais, né? 12 dólares, enfim, essa unidade monetária não é tão importante agora. Mas é 12 o preço, tá bom? Nesse preço, ó, a gente tem um pontinho ali que nos mostra que a quantidade demandada é 4, certo? Ao preço de 12 reais, a quantidade demandada é 4. Vamos ver o que acontece agora quando a gente diminuir, se a gente diminuir o preço aí para 8, né? Olha o efeito aqui. Então a gente estava com 12, certo? E a quantidade demandada era 4, quando a gente diminuiu o preço para 8. Vamos dizer aqui, o preço cai lá para 8, tá bom? A quantidade demandada, o que aconteceu? Aumentou. O preço diminuiu 4 reais, era 12, passou a ser 8. A quantidade dobrou, era 4, passou a ser 8. A quantidade passou a ser 8, a quantidade dobrou. Faz sentido porque diminuiu o preço, tá bom? Perceba aqui, ó, o movimento que ocorre é este aqui. A gente saiu, então, a gente tinha um ponto aqui, né? O ponto estava aqui. Quando diminuiu o preço, a gente passou para esse outro ponto aqui, tá? O formato decrescente da curva é importante nesse ponto, tá bom? Mas o mais importante aqui, eu quero que você perceba, é o seguinte. O que aconteceu com a curva mesmo de demanda? A nossa curva aqui, o que aconteceu com ela? Nada. Tá? A curva de demanda não se moveu, isso é importante, ela não se mexeu, ela ficou paradinha ali no mesmo lugar. O que aconteceu, então, foi um movimento que a gente chama ao longo da curva de demanda, tá? Ao longo da curva, ou então sobre a curva, o movimento foi sobre a curva, não foi da curva. Isso despenca em prova, isso cai demais em prova, é muito importante que você saiba diferenciar quando o movimento vai ser ao longo da curva e quando ele vai ser da curva mesmo. Em alguns casos a curva se mexe e você vai ver. Mas agora, olhando no gráfico, fica muito claro. A gente tinha uma bolinha aqui no começo e essa bolinha ela foi descendo, né? Por quê? Porque ocorreu alteração no preço. O preço, que era de 12, caiu aqui para 8. O que eu quero que você leve é isso aqui. Se a alteração for em uma variável endógena, então o movimento é
E aqui eu não sei se eu vou ser capaz de destacar o suficiente, mas espero que sim. Ao caixa alta mesmo. Longo da curva. Tá bom? Sempre que for numa variável endógena, ou seja, basicamente aqui no preço, tá bom? O movimento vai ser ao longo da curva. A curva fica paradinha ali no lugar dela, mas o preço, a quantidade demandada varia ali ao longo da curva, tá bom? E quando é diferente disso? Por exemplo, quando a gente tem aqui essa outra variável que afeta... antes disso, um destaque, né? Ainda maior, porque já que é uma coisa que despenca em prova, nunca é demais ressaltar, tá? Que alterações no preço do bem resultam em deslocamentos ao longo da curva. Não é deslocamento porque ela não se mexe, a curva não se mexe. O contrário também, né? Se o preço tivesse aumentado, em vez de diminuído, como foi o nosso caso aqui, nós teríamos um deslocamento também ao longo da curva, mas em sentido contrário, né? A gente teria isso aqui, por exemplo, o preço era 12, vamos dizer que foi para 14, né? A bola teria ido para cá, ó, em algum ponto aqui, tá? Imagina aí que a curva continua, não tem por que ela terminar aqui, tá? Mas continua sendo ao longo da curva. Se o preço diminui ou se o preço aumenta, o movimento é ao longo da curva. Quando é diferente? Bom, quando a mudança em uma variável exógena, uma variável de fora do modelo, uma variável que não é o preço, como por exemplo a renda. Tá? A renda do consumidor é um fator que, acho que você vai concordar comigo, altera a demanda. Tá? Normalmente, se você tem um aumento da sua renda, você vai demandar mais de praticamente todos os bens e serviços que você já consome. Há exceções, é claro, mas a regra é essa. Tá? Aumentou a renda, a sua renda individual, vai aumentar a sua demanda individual. Aumentou a renda da população como um todo, né? Enfim, aumentou o índice de emprego, tal, vai aumentar a demanda agregada da economia como um todo, certo? Isso é o que se espera que aconteça. Agora, nós não podemos simplesmente deslizar ali ao longo da curva, porque ocorreu um fator que vai aumentar a demanda para todos os níveis de preço. Olha como fica isso aqui. Vamos lá, a gente está numa situação inicial aqui, onde ao preço de R$ 8 eram demandadas ali as 4 unidades, tá bom? 4 aqui com 8. Beleza, aumentou a renda. Se aumentou a renda, a gente sabe que vai aumentar a demanda, mas a gente não pode fazer esse movimento ao longo da curva. O que vai acontecer é isso aqui, ó. A gente tem o deslocamento, olha só o que aconteceu. Vamos pegar aqui uma cor mais parecida, beleza? A gente teve o deslocamento da curva de demanda inteira, certo? Agora, isso aqui é só um exemplo, porque depende da oferta, na verdade, né? Agora a gente tem um novo equilíbrio ali, com R$11, talvez, né? E 5 unidades, tá bom? Mas o que ocorre quando é o deslocamento da curva? O deslocamento da curva é decorrente de variáveis exógenas, variáveis de fora do modelo, como a renda é um exemplo, tá bom? A renda é o salário das pessoas ali, a riqueza das pessoas, tá? Tudo a mesma forma de dizer a mesma coisa. Contudo, a gente diz que agora, sob qualquer nível de preço, a demanda é maior, ou melhor, a quantidade demandada é maior do que era anteriormente. Sabe o que eu quero dizer com isso? Qualquer nível de preço? Aqui no gráfico vai ficar mais fácil de falar, de demonstrar, né? Então, olha aqui. Quando a gente tinha a curva anterior, por exemplo, se custasse R$6, aqui, ó, vamos partir do 6. Qual que seria a demanda? Seria essa aqui. Alguma coisa ali próxima, talvez, do 7, né? Concorda? Agora, sobre os mesmos R$6, ó, a gente ficou aqui, ó. Foi de 7 para quase 12. Percebeu? No mesmo nível de preço, a demanda é maior. Isso vai valer para qualquer nível de preço, tá? Se a gente pegasse aqui o 4, quanto que era antes? Aqui, mais ou menos, no 9, né? Beleza? E quanto que é agora? A curva nem chega até aqui, ó. Mas talvez fosse alguma coisa assim, tá? Sei lá, 14. Beleza? É isso que eu quero dizer, que quando há alteração em um fator exógeno, como é o caso da renda, a quantidade demandada passa a ser maior sob qualquer nível de preços do que era
anteriormente, tá bom? O contrário também é válido. Se ocorresse alguma coisa que diminuísse a renda das pessoas, tá? Como é um fator exógeno, a gente não quer muito saber que coisa foi essa, tá? Mas sei lá, desemprego, então corte salarial, enfim, alguma coisa vai reduzir a demanda. A curva de demanda teria sido deslocada para a esquerda e para baixo, tá? Como ela tem esse formato ascendente, todo deslocamento para a esquerda é também um deslocamento para baixo, tá bom? Todo deslocamento para a direita também é um deslocamento para cima. Até aí tranquilo? De toda forma, uma redução na renda implicaria que a quantidade demandada é menor para qualquer nível de preço. A gente teria um movimento contrário ali da curva, né? Note que, então, nesse caso, a gente teve o deslocamento da curva de demanda. Não foi ao longo da curva, não foi na curva, não, foi da própria curva. Ela andou, tá? Isso é o que acontece quando há alteração em qualquer variável exógena. Claro, isso que a gente acabou de ver tem lá as suas exceções, que são os chamados bens inferiores e os bens de Giffen. Vamos dividir aqui para falar rapidamente sobre eles, tá? Os inferiores, vou colocar uma seta aqui, tá? Eles são aqueles que têm uma relação inversa com a renda. Ou seja, quando aumenta a renda, diminui a quantidade demandada desses bens. Demandada. Vou abreviar, tá bom? É estranho, mas nem tanto se você pensar, né? Vamos lá, assim que você for aprovado no seu concurso, você vai ter um aumento da sua renda, certo? É natural, é de se esperar que você reduza o seu consumo de alguns bens que você não gosta muito. Você só consome eles hoje porque, enfim, por economia mesmo, a grana é curta e tal, né? Então, sei lá, salsicha, apesar de eu adorar salsicha e quanto mais dinheiro ganhar, mais eu vou consumir salsicha, mas enfim, tem algum bem ali que você não gosta muito, né? E portanto, quando você tiver a sua renda aumentada, você vai largar aquilo e vai consumir outra coisa. Sei lá, carne de segunda? Esquece. Agora é só carne de primeira, picanha, filé mignon. Percebe? Esses bens, portanto, eles têm uma relação inversa com a renda, tá? Isso é o contrário dos bens que a gente chama de normais. O que é normal? O normal é aumentar a renda, aumentar a quantidade demandada. Então, os inferiores são o contrário. Aumenta a renda, diminui a quantidade demandada desses bens, tá bom? Então, eles são uma exceção a essa relação, né, positiva, que é o normal entre renda, porque eles têm uma relação inversa. O contrário também, tá? Diminuiu a renda, pô, ficou um pouco mais pobre agora, aí não tem jeito, vai ter que consumir mais desses bens inferiores, tá bom? Eles são, então, uma exceção a essa relação positiva entre renda e demanda. E o que são os bens de Giffen? Os bens de Giffen são uma espécie de bem inferior, mas muito inferior mesmo, tá? São bens tão inferiores que eles chegam a um resultado bizarro, que é o seguinte: aumentou o preço deles, olha só, aumentou a demanda, aumentou a quantidade demandada. Isso é uma clara infração à lei da demanda, né, que nos diz que preço e quantidade demandada são inversamente relacionados. Então, se a gente tem uma situação, ao contrário também, diminuiu o preço dele, diminui a quantidade demandada. Bizarro, né? Diferente. E é isso mesmo. Quando aumenta o preço dos bens de Giffen, aumenta também a quantidade demandada deles. Certo? E vice-versa. Aqui, né, eu vou colocar, então, quando diminui o preço, dessa vez eu vou colocar só P, aumenta o Q, que é a quantidade demandada. Então, olha, para montar esse exemplo aqui, tem a seguinte situação hipotética, né? Imagina aqui uma família, para você entender o que é um bem de Giffen. Tá? Imagina uma família que ela tem um orçamento de R$80 por semana, tá? Para comprar proteína, né? Carne, enfim, ovos, tudo que é proteína. E por isso, né? Ela tem lá, então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim. Ela só consome carne aos sábados.
Vamos colocar aqui então, deixa eu ver como isso pode ficar mais claro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Ela tem esses R$80 e com isso ela gasta, porque a carne custa R$20, tá bom? A carne está custando R$20. Deixa eu trocar essa cor aqui que vai ficar melhor. Eu só estou tentando aqui te convencer de que os bens de Giffen existem, tá? Você não vai precisar saber fazer essa conta e muito menos dar um exemplo desse em prova. Eu acho que o convencimento é uma forma importante de ensinar algo para alguém também, certo? E nos outros 6 dias, né, da semana, então ela consome ovos, tá? Os ovos custam R$10. R$10, R$10, R$10. Tá dando certo essa conta? Espero que esteja, né? Aqui 50, 60, 70, 80. Beleza? Matou aqui os R$80, né? Ok? Ela consumiu todo o seu orçamento familiar. Certo dia, o preço do ovo cai para R$6, tá? O preço do ovo caiu para R$6. O que isso significa? Que agora ela pode consumir mais carne. Poxa, ela ainda tem uns R$80 ali para gastar com carne. O que ela vai fazer? Ela vai reduzir o consumo de ovo. Olha que bizarro, diminui o preço. Mesmo assim, ela está diminuindo o consumo de ovo. Quer ver? Pode ser um negócio mais ou menos assim, ó. Agora ela pode consumir carne no sábado e também no domingo. Final de semana, pura festa. Nos outros dias aqui, ela come ovos, da mesma forma, tá bom? Então aqui 6 com 6, 12, 24, aqui 32, não, vezes 5 aqui, 30, né? Perfeito, 30 com mais os ovos aqui, 5 vezes 30, ok? Com mais 20, 50, 70. Aqui, ó, ela estava gastando os 80 todos do orçamento. Aqui, ela vai gastar 70 só. Ou seja, está obedecendo aqui a restrição orçamentária dela, certo? Está obedecendo a restrição orçamentária. E o que aconteceu? Diminuiu o preço do ovo. O preço do ovo era 10, caiu para 6, beleza? E o que aconteceu com o consumo do ovo? Diminuiu. Agora, ó, ela não come mais ovo de domingo. Um dia da semana menos comendo ovo, tá bom? Só queria provar para você, matematicamente, que os bens de Giffen existem, tá? São esses bens que eles são muito inferiores, mas eles ocupam uma parte importante do orçamento da família, porque ela não tem opção mesmo, ela não tem não tem alternativa a não ser comprar aquele bem. Mas quando o preço dele diminui, sobra mais um dinheirinho para comprar outra coisa, meu amigo, ela vai largar esse bem. O contrário também seria válido, tá? Se o preço dele aumenta, o dinheiro fica tão curto que não dá para comprar outras coisas, né? Ele já é mais barato que as outras coisas, então tem que consumir mais dele, tá bom? São essas duas exceções, então, e sendo que os bens de Giffen são uma exceção, deixa eu ver, aqui, vermelho. São uma exceção à lei da demanda. Tudo bem? Quando a gente fala em elasticidade, né, um pouquinho mais para frente no curso, a gente vai ver mais a fundo esse funcionamento, tá? Por hora, é isso que eu quero que você leve. Vamos lá, outros fatores que afetam a demanda. A gente tem o caso aqui dos bens relacionados. Perdão, de outros fatores aqui, né? Deixa eu ver como que está esse slide aqui rapidinho. Ficou invertido, tá? Então, na verdade, esse aqui são os bens relacionados. Acabou ficando invertido, tá? Vamos falar aqui, então, dos bens relacionados, que são bens que também afetam a demanda, a quantidade demandada. Podem ser de dois tipos. Um bem qualquer, ele pode ter os seus complementares e ele pode ter os seus substitutos, tudo bem? Se a gente pegar aqui, então, por exemplo, feijão, tá? Eu vou te dizer aqui que o feijão é um bem complementar do arroz, tá? São bens que são consumidos juntos. Vamos colocar aqui então até, que eles já são o nosso primeiro exemplo. Arroz e feijão. Beleza. Vamos lá.
estamos analisando aqui, imagina uma curvinha de demanda aí de arroz, certo? O que você acha que vai acontecer se aumentar o preço do feijão? Tá? São bens que são consumidos juntos, as pessoas consomem sempre esses bens ao mesmo tempo. Se aumentar o preço do feijão, essa aqui é a curva de arroz, tá bom? O que vai acontecer? Vai diminuir a demanda por arroz. As pessoas vão substituir por outra coisa, sei lá, macarrão, bolacha, enfim, biscoito. Não vamos entrar nessa discussão, né? Sem polêmica aqui na aula. De toda forma, o ponto é que bens relacionados, do tipo complementar, quando? Então vamos lá. Vamos dizer que x e y são relacionados. Quando aumentar o preço do bem y, vai diminuir a demanda do bem x. Tá bom? Nesse nosso caso, que aumentou o preço do feijão, tá? Que foi o nosso bem y. O que aconteceu com a demanda do arroz? Diminuiu, tá bom? E o que são os bens substitutos? São bens que cumprem a mesma função, tá? No exemplo aí a gente está com um ônibus e um carro, né? O ônibus aí representando o transporte público e o carro talvez um veículo próprio, né? Em alguma medida eles podem ser substituídos um pelo outro. E aí a relação deles, do preço de um com a demanda do outro, é direta, tá? Por quê? Vamos lá. Aumentou o preço do ônibus, tá? Sei lá, dobrou o preço do ônibus. Custava, de repente, R$5, agora está custando R$10. Aumentou o preço do bem Y, tá? O que vai acontecer com a demanda por automóveis? Vai aumentar também. Por quê? Porque muita gente que pegava ônibus vai falar, não, agora já chega, cansei, não aguento mais vir paçocado ali no meio de um monte de gente ouvindo música que eu não gosto, balançando o percurso todo e agora que dobrou o preço eu vou comprar o carrinho, vou me apertar, mas ela aumentou a demanda por carro, certo? Nesse caso, os bens que são substitutos, como por exemplo, que é um exemplo mais claro ainda aqui, ó, gasolina e etanol. Vamos supor aqui, então, ó, que essa pequenininha curva de demanda é a curva de demanda de gasolina, tá bom? Então aqui, DGzinho, demanda de gasolina. Aqui a gente tem o preço e aqui a gente tem a quantidade. O que você acha que vai ocorrer? A gente está analisando a demanda de gasolina. O que vai ocorrer com essa demanda se aumentar o preço do etanol? O etanol ficou mais caro. Muitas pessoas que estavam abastecendo seus veículos com etanol vão passar a abastecer com gasolina. Vai aumentar a demanda de gasolina. Portanto, a gente vai ter um deslocamento ali da curva de demanda de gasolina, tá? Como o preço do etanol é um fator exógeno, é uma variável exógena, a gente vai ter um deslocamento para cima. E o contrário, tá? Então vamos lá, a gente está com a curva de demanda de gasolina. De repente cai o preço, tem uma super safra ali de cana-de-açúcar e o preço do etanol vai lá no chão. Adeus gasolina, certo? Curva de demanda deslocada então para a esquerda. Beleza? A gente tem então essa situação aqui que quando aumenta o preço do bem Y, tá? Que é um bem substituto qualquer, aumenta a quantidade demandada do bem X. Tem, portanto, uma relação direta, tá bom? É dessa forma que o preço de bens relacionados afeta a demanda do bem em questão, do bem que a gente está analisando, ok? Vamos aqui então voltar um pouco para os slides, né? Eu fiz um pouco de bagunça aqui, mas falando então dos outros fatores que afetam a demanda. Não é bem... Opa, vou pegar uma canetinha aqui. Outros aqui, na verdade. Tá bom? São outros fatores que afetam a demanda. Que fatores são esses? Os gostos, as expectativas. Por exemplo, aqui falando em gostos e expectativas, quando ocorre uma campanha publicitária super bem sucedida, você espera que aumente a demanda por esse bem, certo? Então a gente tem lá deslocamento da curva de demanda para a direita, tá? As expectativas também em relação ao preço do bem, por exemplo, digamos lá que você está querendo comprar um automóvel, né? Aumentou o preço do ônibus, você cansou dessa vida e está querendo comprar um carro. Aí você fica sabendo, veja bem, você fica sabendo que o preço do carro vai aumentar no mês que vem, né? Porque o governo vai colocar um imposto novo lá, ou então porque aumentou o custo do aço, sei lá, qualquer motivo ali você sabe que vai aumentar no mês que vem. O que você vai fazer agora?
né? Muita gente vai aproveitar e vai aumentar a demanda no presente. Tá? Deslocamento da curva de demanda para a direita por conta de uma expectativa futura no aumento do preço, certo? Então é assim que funcionam os gostos, expectativas e como eles afetam a curva de demanda. O tamanho do mercado, tá? Um exemplo ali que eu sempre utilizo, imigração em massa, um monte de estrangeiro vindo viver aqui no Brasil, né? Aí tem um mercadinho local ali e pode crer que esse mercado vai ter a demanda dele aumentado, porque aumentou o tamanho do mercado, tá? Tem mais gente demandando. Novamente, curva de demanda, nesse caso a curva de demanda do mercado, vai para a direita, tá? Esses outros fatores aqui, eles estão relacionados muito com as expectativas, né? Então, os gostos, né? O clima, por exemplo, esfriou, vai aumentar a demanda por blusa de frio. Época do ano, né? Natal, aumenta a demanda por pinheiros artificiais, né? Caso de guerras aqui, né? Aumenta a demanda, talvez por armas, né? Por proteção, por viagens, né, para um país que não esteja em guerra, mas vai diminuir a demanda de muita coisa, tá? São relacionados, tá? Os principais são esses dois aqui. Esses dois, tá? Esses dois aqui que estão no mesmo, tá? Com E, tá? Gostos, expectativas são os principais de outros fatores que afetam a demanda. Além da renda, claro, né? Que a gente já viu também. E os preços. Agora sim, uma questão que nos diz o seguinte: uma campanha midiática, analista de fomento, lá da agência de fomento do Amapá. Uma campanha midiática anuncia as vantagens de um determinado bem normal X. Por que isso é importante? Porque ele é normal, ele não é inferior, tá bom? É de se esperar que o volume de negócios de curto prazo, tudo mais constante, aí o ceteris paribus, no mercado aumente porque haverá um deslocamento para a direita da curva de demanda. De fato, uma campanha midiática, uma campanha publicitária bem sucedida tende a alterar os gostos das pessoas, né, do público, dos consumidores em relação àquele bem, né? O que isso vai fazer? Mudou o preço? Não mudou o preço. Aumentou a renda? Não, não aumentou a renda. Mas mudou uma variável exógena chamada gostos. Né? Um negócio extremamente subjetivo, né? Uma questão de gosto, literalmente. Mas, de toda forma, o que acontece é isso. A demanda vai aumentar, porque melhora a percepção das pessoas em relação àquele bem. Falou, esse bem aqui é muito bacana. Fui convencido aqui, ou lavaram o meu cérebro nessa propaganda, e eu vou demandar mais. Não estou julgando, eu faço isso muito também. Talvez você faça. De toda forma, o resultado é que aumenta mesmo a demanda via deslocamento da curva. Tá? Aqui, ó. Da curva. Se estivesse falando que um deslocamento ao longo da curva, aumentando a demanda, estaria certo? Não. O deslocamento ao longo da curva é só quando há alteração no preço, tá? Na variável endógena, variável interna do modelo preço. Mas como falou da curva, é verdade, está correto. Agora, essa parte aqui que a gente já viu, né? Fatores que afetam a demanda, os tais dos... E ainda ficou faltando aqui falar disso, bens relacionados, tá bom? Que eles podem ser de dois tipos, podem ser complementares ou substitutos. E agora, uma questão. Polícia Federal, de agente da Polícia Federal. A questão está dizendo o seguinte: análises do mercado, né, da demanda de farinha de mandioca no Brasil indicam que uma expansão na renda dos consumidores reduz a demanda por esse produto. Opa, isso não é normal. Literalmente, isso não é normal, porque os bens normais são aqueles que quando aumenta a demanda, quando aumenta a renda, aumenta a demanda, aumenta a quantidade demandada. E aqui está dizendo que a farinha de mandioca é diferente disso. Quando aumenta a renda, diminui a quantidade demandada. Então, é isso aí. A farinha de mandioca é um bem inferior. Por quê? Porque a variação é inversa. A variação da demanda é inversa à renda. Tá bom? Isso aqui é negócio de bem inferior. Gabarito certo, em vermelho. Espero não bugar seu cérebro. Às vezes eu bugo um pouco por causa disso. De toda forma, está correto. Mais uma questãozinha aqui. Superior Tribunal Militar. Expectativas de que haja queda substancial na taxa de juros cobrada sobre financiamentos de longo prazo deslocam a curva de demanda de imóveis para cima e para a direita, elevando, assim, a quantidade demandada destes bens. Vamos lá. Vamos desenhar aqui, então, para facilitar. Opa, marca texto não, eu quero caneta.
E eu gostaria que ela fosse preta. Pode ser? Com certeza. Então vamos aqui. Quantidade demandada, preço, tá bom? E aqui uma curva de demanda, que eu gosto de colocar aqui em um vermelho mais escuro, tá bom? Demanda por imóveis. E olha, uma dica muito importante, aliás, até demorei para dar essa dica, mas economia é empatia. É você se colocar naquela situação e pensar o que você faria. Você é um consumidor racional, né? Poderia ser um produtor também racional. E as suas decisões têm que levar em conta os custos, os benefícios, enfim, toda aquela questão do arcabouço econômico mesmo. Então vamos lá, você quer comprar um imóvel, tá? Você está querendo comprar um imóvel. Então você tem ali a sua curva de demanda. Ah, se o imóvel custar tanto, eu compro, se não custar, não compro, se for bem barato, eu compro logo dois, enfim. Você tem uma curva de demanda, tá? Vários outros consumidores têm as suas curvas de demanda também que vão somar para virar a curva de demanda de mercado, tá bom? Agora vamos lá, qual que é a notícia aqui? A notícia é que vai haver uma queda substancial, ó, expectativas, então é um negócio no futuro. Uma expectativa de que vai haver uma queda substancial nos juros de longo prazo, ou seja, juros sobre financiamento imobiliário, gente. Vamos lá, você quer comprar um imóvel, guardou o dinheirinho, você e sua família estão prontos ali para dar entrada, né? Vendeu o carro que você tinha comprado porque não queria mais andar de ônibus, mas agora quer um imóvel. Enfim, você está pronto para comprar esse imóvel. E fica sabendo que daqui a 6 meses os juros vai cair, hoje, sei lá, está em 7%, vai cair para 2%. O que você vai fazer hoje? Você vai aumentar a sua demanda hoje? Você vai comprar hoje esse imóvel? Faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso, espera. Se você esperar 6 meses, um financiamento que, como eu fiz ali de 35 anos, uma taxa de 7 ali para 3, 2%, é uma diferença gigantesca, tá? Então a gente espera que os consumidores vão esperar, né? Ou melhor, eles vão aguardar, né, que diminua a taxa. E ninguém vai comprar nada agora. Eu vou comprar uma taxa alta sabendo que vai diminuir? O que vai acontecer com a curva de demanda no presente é que a demanda no presente vai diminuir, tá? As pessoas vão esperar, as pessoas vão diminuir a demanda no presente. E aí, o deslocamento da curva de demanda ó, é para a esquerda e para baixo, tá bom? Nada como a gente chama aqui, ó, por exemplo, de demanda 1. Essa aqui era a demanda 0, no momento 0, tá? Assim, a quantidade demandada desses bens não será elevada, ela vai diminuir. Muito menos a curva de demanda vai para cima e para a direita. Não, ela vai para a esquerda e para baixo, tá bom? Por tudo isso, está errada esta... errada essa questão. E a próxima diz o seguinte: acerca da determinação do preço de um bem e da elasticidade da procura. Elasticidade é um assunto que a gente não vai ver aqui, mas não aparece nessa questão, tá? Fica tranquilo. As possíveis explicações para o aumento do preço de um bem incluem o aumento do preço do bem substituto, tá? Ao bem em questão e o aumento da renda do consumidor. Novamente, a gente precisa então de um gráfico aqui para tornar mais claras as coisas, tá? Então vamos lá. Bem substituto, beleza. Então vamos dizer que essa demanda aqui é por gasolina, tá? A gasolina tem um bem substituto chamado etanol. A caneta, porque ficou faltando um detalhe importante aqui, hein? Aqui, vamos rotular os eixos. Preço e quantidade. Vamos lá. Gasolina é um bem normal. A gente espera que quanto mais dinheiro a pessoa ganhe, né, quanto maior a sua renda, maior vai ser a demanda. É um bem normal. Não há nada que indique que não seja, tá? Por isso, quando aumentar a renda das pessoas em geral, né, o que está falando aqui é o consumidor de forma mais genérica, vai aumentar a demanda por gasolina. Isso vai ocorrer como? Deslocamento da curva ou ao longo da curva? Aumentou o preço? Não. Então, é o deslocamento da curva. Está aumentando a demanda? Então o deslocamento é para a direita, tá? Tudo que aumenta a demanda, que não seja o preço, deslocamento para a direita. Então, essa parte aqui está certa, tá? De fato, olha o que aconteceu aqui. Eu vou pegar uma cor mais clarinha, tá? Mostrar a nossa demanda deslocada. Então, a demanda por gasolina, 2.
certo? Essa aqui era 1, então. Olha os preços. Tá? Então, se a gente tivesse, de repente, aqui ó, um equilíbrio, provavelmente estaria num lugar mais ou menos assim. Tá? Isso a gente vai aprofundar ainda na parte de oferta, quando a gente falar de oferta. Mas aumentou o preço, percebe? Provavelmente é o que vai acontecer. O preço subiu. Beleza? E está falando também que o aumento no preço de um bem substituto teria esse mesmo efeito. É verdade? É muito verdade. Por quê? Porque se aumentar o preço do etanol, as pessoas vão demandar mais gasolina. Muita gente que estava abastecendo com etanol vai falar, não, que é isso? Por que aumentou o preço desse negócio? Eu vou abastecer gasolina, meu carro é flex, né? Então, aumenta também a demanda por gasolina. Por tudo isso, a questão está certa. O gabarito aqui é certo. Beleza? Com isso, encerramos essa parte mais dinâmica, né, do que a gente chama de análise estática. E, para fechar o bloco, a gente vai falar sobre função de demanda. Beleza? Por que tem um risco aqui? Então é isso, a gente já se vê aqui falando sobre a função de demanda.